Glória a Deus. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. O Senhor, Ele é fiel. E o que faz a gente suportar o processo, para viver as promessas de Deus, para viver os milagres, aquilo que o Senhor tem, é a fé. A fé não nos faz desistir, a fé, ela lança fora todo medo, a fé, ela nos faz suportar todo o processo, a fé nos faz enfrentar os gigantes, a fé nos faz enfrentar as tempestades. Foi pela fé, quando nós olhamos o livro de Hebreus, e eu quero te convidar que nessa semana, tire um tempinho, leia um versículo, mas eu queria que você lesse o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala justamente sobre a fé, sobre os heróis da fé, homens e mulheres que chamados por Deus. Eu creio que Deus deve ter chamado muita gente. Deus deve ter chamado muita gente. Mas, infelizmente, a própria palavra fala que muitos chamados, poucos escolhidos. Poucos estavam disponíveis, poucos tiveram fé para dar passos de fé e viver os milagres, aquilo que o Senhor tem. Poucos fizeram história com o Senhor. Mas vocês que estão aqui nessa manhã, eu creio, já declaro, profetizo sobre a sua vida. O Senhor está te chamando para fazer história. O Senhor está te chamando não apenas para você viver milagres, mas para você ser um milagre. E pela fé em nome de Jesus, a sua fé nessa semana, eu creio, nesse dia, ela vai ser ativada. Ela vai ser restaurada, porque muitas das vezes nós temos a nossa fé ativada. Só que ela está ali tão pequena, mas em nome de Jesus, essa semana a nossa fé vai ser amplificada, ela vai ser potencializada, num nível tão grande, que nos ambientes que nós chegarmos, irmãos, a nossa fé vai ser tão grande, que vai ativar a fé de outras pessoas, vai despertar a fé de outras pessoas em nome de Jesus. Você crê nisso? Você toma posse disso já em nome de Jesus? Toma posse disso. O Senhor nessa semana, Ele não quer apenas ativar a sua fé, Ele não quer apenas amplificar a sua fé, mas o Senhor nessa semana, Ele vai simplesmente fazer a sua fé ficar tão grande que ela vai transbordar na vida de outras pessoas. Você vai chegar no seu local de trabalho, vão ter situações, cenários ruins, mas a sua fé vai ser tão grande, irmãos, que você vai mexer com a fé de todo mundo. Na sua casa, na sua família, se prepare nos ambientes que você chegar essa semana. As pessoas vão estar sem fé, desanimadas, mas a sua fé, o seu sorriso no rosto, as pessoas vão olhar e vão falar assim: que é isso? O que está acontecendo? Eu quero um pouco disso. Eu quero viver um pouco disso. O que está acontecendo? Que certeza, que convicção é essa? E é isso que nós queremos falar. Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero te desafiar essa semana, você. Nós vamos ler o versículo número 1. Eu acho que vou até ler o versículo número 1, 2 e o 3 aqui, para a gente poder pegar um pouquinho aqui o contexto e a gente entrar e a se aprofundar nessa semana sobre fé. Então sabe quando a nossa fé ela está alicerçada no Senhor, está fundamentada na rocha que é Cristo, irmãos, o medo, esquece, que quando o medo vem, a dúvida vem, nós mandamos a nossa fé atender, e aí já era. Quando a sua fé está ativada, irmãos, o inferno treme, o diabo ele nem se aproxima de você, porque ele já sabe que já perdeu. O diabo ele consegue ver, Satanás ele consegue ver o nível da sua fé. Quando chega uma notícia ruim, o cenário está ruim, você está com um sorriso no rosto, seu coração está cheio da palavra de Deus, a sua mente está conectada com os céus. Irmãos, o inferno treme em nome de Jesus. A palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Vou ler mais uma versão, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem. Versículo 2 fala: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam, que não se viam. Irmãos, se nós cremos, e às vezes nós temos a convicção e a certeza de que realmente tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela boca de Deus. Muitas das vezes quando nos perguntam como foi criado o mundo, como foi criado o universo, como foi criado todas as coisas, nós falamos com fé que foi Deus que criou, através da sua palavra. E aí às vezes nós não temos fé para confiar na mesma palavra que saiu da boca de Deus
sobre as promessas e os milagres da nossa vida. Não faz sentido, irmãos. Se nós temos fé que foi Deus que criou todas as coisas, Ele disse haja e houve luz. Ele disse haja e houve. Nós temos fé que foi o Senhor que nos criou e soprou em nós o fôlego da vida. Nós não temos fé para viver como mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor diz que, ei, eu e você somos mais do que vencedores. O Senhor diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmão, se você tiver fé e tomar posse dessa palavra, que essa palavra de Deus já aconteceu, você é mais que vencedor. O salmista ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, as coisas vão faltar, mas o salmista está falando aqui: de nada eu terei falta. Por quê? Porque eu tenho a fé. Que o Senhor diz que melhor é o fim de todas as coisas que o começo de todas elas. Então, quando você tem fé e convicção de que o melhor o Senhor já preparou para você, irmãos, o que você está vivendo agora não importa. Porque você sabe que o amanhã é melhor do que hoje. Você sabe que a promessa de Deus vai acontecer. O milagre sobrenatural vai acontecer. Independente do que as pessoas estão falando, do que o mundo estão falando, do que estão dizendo a seu respeito, não condiz com aquilo que os céus diz, com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que Deus diz a seu respeito. E não importa, quando você agarra com fé aquilo que Deus diz, que os céus diz a seu respeito, já aconteceu em nome de Jesus. Não vai acontecer o que as pessoas estão dizendo. O que você está alimentando? A dúvida do mundo, as incertezas do mundo, ou a sua fé da palavra de Deus, aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que verdadeiramente você é, filho amado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Existem promessas e milagres já liberados no céu para a sua vida. Então, irmãos, quando as pessoas tentam nos roubar tudo, nos tirar tudo, mas elas não conseguem tirar a nossa fé, ei, fica tranquilo, você pode perder todas as coisas, você pode perder tudo, mas se você não perder a sua fé, agarra isso em nome de Jesus, você não perde nada. Você não perde nada. Você já viu aquelas pessoas que constroem empresas, as empresas quebram e daqui a pouco elas estão construindo outras novamente porque tem fé. Assim, já vimos nos ministérios grandes, que a pouco der um problema, a pessoa vai lá e de novo porque fé. Tudo que nós precisamos é fé. Se Deus falou que vai restaurar o seu casamento, vai restaurar. Se Deus falou que vai restaurar a família, Deus vai restaurar. Se Deus falou que vai liberar a cura, ei, a palavra fala que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, se você tiver fé, como um grão de mostarda, já aconteceu em nome de Jesus. Já aconteceu. A cura já chegou sobre a sua vida. A restauração já chegou sobre a sua vida. A provisão do céu já chegou sobre a sua vida. O sobrenatural de Deus já chegou sobre a sua vida. Mas tudo que você precisa é fé. E com fé nós damos passos de fé. Com fé nós se lançamos sobre as águas, se lançamos sobre a tempestade. Pedro ele só andou sobre as águas porque ele deu um passo de fé. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, nessa semana, a sua fé seja ativada num nível tão absurdo. Se fé é impossível, é justamente isso, está aqui, nós vamos entrar nisso, Fabi. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, por isso que eu quero te convidar a você ler o livro de Hebreus essa semana. Porque se nós não tivermos fé, irmãos, nós não agradamos a Deus. Sabe por quê? Por quê? Vamos entrar nesse ponto aí, Fabi. Porque se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Por quê? Se eu não tenho fé, eu não vivo aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu não tenho fé que eu sou filho, que eu sou amado, que eu tenho promessa, que eu tenho um milagre, que Deus já preparou uma morada eterna, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá angústia, e lá, então, se eu não tiver fé na palavra de Deus, que há uma morada, que há uma bênção eterna, onde eu vou pisar e as ruas serão de ouro, toma posse disso. Aquilo que nós corremos tanto atrás aqui no mundo, a prata e o ouro, a palavra fala que no fim, o Senhor já preparou um lugar onde nós vamos passar, caminhar por cima. Nós vamos pisar sobre a prata e o ouro. E a palavra fala assim, traz a existência das coisas que são do céu. Irmãos, e quando nós não temos o coração preso, nem sempre que eu estou levando para esse ponto aqui, mas vai fazer sentido para alguém. Quando nós não temos o coração preso nem na prata e nem no ouro, o Senhor não tem problema em nos confiar toda a prata e todo o ouro, porque Ele é dono de toda a prata e todo o ouro.
Então muitas das vezes o que o Senhor precisa é simplesmente que você não tenha o coração agarrado nas coisas da terra. Porque quando você não tem o coração agarrado nas coisas da terra, não tem problema ele te confiar o mundo, não tem problema ele te confiar a terra, não tem problema ele te confiar pessoas, não tem problema ele te confiar toda a prata e todo o dinheiro, porque o seu coração não está. Mas para o nosso coração não estar preso nas coisas da terra, nós precisamos ter fé e nos agarrar nas coisas do céu. Por quê? Porque às vezes eu coloco a minha fé nas coisas da terra, eu coloco a minha fé no lugar errado, eu coloco a minha fé na prata e no ouro, eu acho que a minha segurança, a minha saúde, a minha provisão vem da prata e do ouro. Não, não, não. A sua fé precisa estar alicerçada no Senhor. A sua fé precisa estar fundamentada na rocha que é Cristo, que é inabalável. A palavra fala que passarão todas as coisas, mas as palavras do Senhor a seu respeito, a meu respeito, permanecerão eternamente. Será que você poderia dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Toda promessa de Deus vai acontecer na sua vida, sabe por quê? Por causa do caráter de Cristo. Irmãos, presta atenção nisso, toma posse disso. A palavra fala que Ele enviaria. A palavra fala que o salário do pecado era a morte. Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, quando o homem peca, amém Fabi, amém Marcelo, quando o homem peca, automaticamente a morte, ela tem direito ao seu salário, que era tirar a vida do homem. Como Jesus, ele não podia voltar atrás e falar assim, morte, ei, morte, eu errei, eu falei demais, eu estava muito empolgado naquela hora, vamos rever esse acordo e vamos refazer esse contrato. Não, não, não. Deus não volta atrás das suas palavras. Você precisa ter fé e convicção disso. Deus não volta atrás das suas palavras. E porque Deus disse que o salário do pecado era a morte, Ele enviou o seu Filho para pagar o salário. Irmão, se você não tiver fé nisso, você duvida de tantas as coisas, tantas promessas que Deus tem sobre a sua vida. Deus, ele não pôde voltar atrás quando Ele declarou. E Ele enviou o seu Filho para pagar o preço, para velar sobre a sua palavra, pelo seu caráter, para que a gente pudesse ter acesso à vida e à vida eterna. Ele enviou o seu Filho para zelar pela sua palavra. Você acredita mesmo? Você não vai confiar que os outros milagres não vão acontecer? Se para velar pela palavra Ele precisou enviar seu Filho na cruz, se fazer maldito por nós, Jesus, Ele venceu a morte por amor a minha e a sua vida. Ele foi até o fim, Ele não desistiu, porque Ele teve fé no Pai. Nós precisamos ter essa fé. O sacrifício da cruz precisa nos trazer essa fé. Se Jesus não poupou o seu Filho para ter, pelo seu caráter, por causa da sua palavra, as promessas de Deus vão acontecer. Eu tenho certeza que vão acontecer. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que prometeu vai cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? A fé é o alicerce, irmão. Precisa ser o alicerce da nossa vida. Da nossa vida em Cristo. É impossível agradar a Deus, como a Fabiana colocou aqui, sem fé. A fé nos permite acreditar naquilo que não podemos ver, mas é verdadeiro em nós. Nós não podemos querer andar, irmão, pelas coisas que nós vemos. Falei semana passada sobre Abraão. O Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não deu um mapa para Abraão. O Senhor não deu um GPS para Abraão, porque senão ele confiava no GPS, senão ele confiava no mapa. Mas ele falou assim, ei, vai, que eu te mostrarei. O Senhor está falando com você. O Senhor não vai te entregar o mapa. O Senhor não vai te entregar o GPS. O Senhor, Ele quer que você confie nele. Que a sua fé esteja convicta, firmada em Cristo. Tendo a certeza que Ele já está daqui a algumas horas te esperando. Que Ele já está daqui a alguns segundos te esperando para você viver aquele milagre. Que Ele já está no seu amanhã. Que Ele já está durante toda essa semana. Que Ele já está durante todo esse mês. Com bênçãos e milagres já liberados sobre a sua vida.
E ele fala, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Nós temos a fé e a convicção que Ele está cuidando. E a gente pode lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz, tudo aquilo que tem nos tentado trazer dúvida, medo, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, tudo aquilo que tem te tentado te paralisar de ver as promessas. O inimigo, o inferno treme quando a sua fé é ativada. Porque o diabo, ele já sabe, ele já tem a certeza que existem milagres, existem promessas grandes, sobrenaturais sobre a sua vida. Ele tem certeza disso. E ele sabe que a única coisa que impede de você viver esses milagres, de você viver essas promessas, de você viver o sobrenatural de Deus, é quando a sua fé é ativada. Porque a sua fé, ela se torna uma ponte entre o processo e a promessa, entre a situação que você está e o milagre. É a sua fé que faz você dar passos em direção à sua promessa, passo em direção à sua cura, passo em direção àquilo que Deus tem para você. Por isso que todos os dias ele tenta te paralisar. Todos os dias ele tenta fazer você olhar para trás e colocar a sua fé nas coisas do passado, achando que tudo que aconteceu lá atrás vai se repetir. Ele todas as vezes coloca você para olhar para o lado, para você se comparar às pessoas que não estão ligadas ao céu, pessoas que não estão vivendo aquilo que o Senhor tem. Mas em nome de Jesus, nós somos daquele que não olhamos para trás, não olhamos para baixo, não olhamos para o lado, mas nós olhamos para o Senhor. Nós temos a certeza e a convicção de que tudo que nós precisamos, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós confiamos, nós temos fé na palavra, porque Ele disse, age e aconteceu. Nós temos fé que todas as promessas que Deus já disse a meu e a seu respeito vão acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando estamos enfrentando os desafios, irmãos, é essa fé que nos sustenta a nos dar esperança. Quando os desafios vêm, as situações vêm, o cenário ficar ruim, é a fé que vai nos manter firmes, constantes, resilientes. Não parar, não distrair. Porque quando a situação vir, aquilo ali eu vou ligar e eu vou falar assim, isso não provém de Deus. O que Deus fala sobre mim é outra coisa. O que Deus fala sobre a minha casa é outra coisa. O que Deus fala sobre a minha saúde é outra coisa. Eu tenho fé, porque com fé, irmãos, nós alcançamos as promessas. Então quando o cenário ruim vir, é onde que vem para tentar saber como está a sua fé, irmãos. Quando o medo bater a porta, quem vai atender vai ser a sua fé. Quando a dúvida bater na sua porta, quem vai atender vai ser a sua fé, em nome de Jesus. A fé é o alicerce invisível sobre o qual erguemos nossos maiores sonhos e superamos nossos maiores desafios. Quando nós colocamos fé nos sonhos que Deus tem colocado em nossos corações, nós superamos os maiores desafios. Porque nós não olhamos mais para o problema, mas nós olhamos para Deus. Porque quando nós olhamos para os problemas, quando nós olhamos para os gigantes, nós tropeçamos. Mas quando nós olhamos para Deus, os nossos gigantes tropeçam. Você toma posse disso em nome de Jesus? Você toma posse disso em nome de Jesus? O que o Senhor quer nesse dia, nessa manhã, nessa semana, é ativar a sua fé, é amplificar a sua fé. Que você creia que quando Ele disse, já aconteceu. Toda promessa, toda palavra que foi liberada sobre a sua vida vai acontecer. Porque no mundo espiritual, no céu já aconteceu. Nós precisamos trazer existência das coisas que não são visualmente para nós, mas que no céu já são. É assim na terra como já é no céu. Essa é a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. Deus, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já é no céu. E toda vez que uma situação chegar aqui na terra, pare e pense, pare e vai na palavra, pare e veja que Deus fala. É no céu? Você já é mais que vencedor. Essa situação não é para te paralisar. Essa situação é para ver como é que está a sua fé. E você vai falar assim, isso não prevalece daquilo que Deus tem para mim. Isso não condiz com aquilo que Deus fala sobre o meu respeito. Não faz sentido. Eu sou filho amado, eu tenho promessas, eu tenho milagres. A palavra, Deus diz, o meu Pai diz que eu sou mais que vencedor. A palavra diz que Ele já venceu o mundo. Eu não preciso mais vencer o mundo. Eu só preciso ter bom ânimo. Bom ânimo, fé. Irmão, se prepare para ver o sobrenatural de Deus. Essa semana a sua fé vai ser ativada. Quando a fé é o fundamento, até as tempestades mais fortes se tornam oportunidades para fortalecer a nossa jornada.
que a partir de hoje, nessa semana, você coloque a sua fé como fundamento. E as maiores tempestades, irmãos, se prepare, elas vão se tornar oportunidades nessa jornada. Quando as maiores tempestades chegarem, você vai falar assim, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Porque eu tenho fé naquilo que vai acontecer. Eu tenho fé naquilo que Deus fala sobre o meu respeito. Essa situação não é para me paralisar, mas é para me promover. Davi, quando ele vê aquele gigante, irmãos, ele teve fé em Deus. Que aquele gigante ele não ia prevalecer porque ele não tinha aliança com Deus. Tudo aquilo que não tem alianças com os céus não pode vencer você. Tudo aquilo que não tem aliança com Deus não pode te paralisar. Então, chegou uma situação, não tem aliança com Deus, irmãos, não pode te paralisar. A enfermidade não é sua, ele já levou sobre si. Não fala assim, ai Deus, essa dor, ai Deus, esse cenário, ai não, é do Senhor. Ele já venceu. Coloca nas mãos dele. Confia e o mais ele fará. A fé não apenas nos sustenta em momentos de dúvida, mas nos guia com clareza em cada passo que damos em direção ao nosso propósito. Guarda isso em nome de Jesus. A fé não apenas nos sustenta nos momentos de dúvidas. Não. A fé é muito mais. Ela nos guia com clareza para que podemos dar os nossos passos de fé em direção ao propósito. Faz sentido para você? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor ative a sua fé. Que o Senhor desperte a sua fé. Que o Senhor amplifique a sua fé. Irmãos, e nada roube a sua fé. Nada. Em nome de Jesus. Você vai falar, podem me tirar todas as coisas, mas a fé em Deus, ninguém. E quando te tiram todas as coisas, não te tiram a sua fé, não te tiram nada. Você tem a certeza e a convicção que tudo que você precisa é do Senhor. Ele é suficiente para todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Wallace. Amém, Fabi. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero te dar graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado a Deus por essa semana que se inicia. Que essa semana, Deus, seja uma semana onde os seus filhos, Deus, sejam ativados, Senhor. Que as fés sejam despertadas. Ó Deus, que em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Deus, nem uma dúvida, nem um medo venha roubar a fé dos seus filhos. Mas, ó Deus, quando a dúvida e o medo vier, as situações, os cenários, ó Deus, a fé, ó Deus, em Cristo, Deus, possa atender, ó Deus, que essa dúvida, esse medo, essa situação caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que a fé, ela, Deus, nos momentos difíceis, ela possa, Deus, prevalecer. Ó Deus, que a fé possa ser luz para o caminho dos seus filhos, para eles darem passos de fé e verem todas as promessas de Deus. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, a fé seja despertada de uma forma tão sobrenatural na vida dos seus filhos. Ó Deus, que ela venha a ser amplificada de uma forma tão sobrenatural, que, ó Deus, essa fé venha ativar a fé de outras pessoas. Nos ambientes que eles chegarem, ó Deus, a fé venha despertar outra fé. Ó Deus, em nome de Jesus, que, ó Deus, nos lugares que eles vão serem colocados essa semana, que eles sejam canais para despertar a fé, acordar a fé, ó Deus, e sustentar a fé de muitas e muitas pessoas. Que a fé, ó Deus, faça eles viverem as promessas. A fé, ó Deus, faça eles viverem milagres. A fé, ó Deus, seja essa ponte entre o cenário que eles estão, entre o milagre, Senhor. Aquilo que os céus têm. Ó Deus, que eles possam dar passos de fé, passos segundo a palavra de Deus. Ó Deus, que eles não venham olhar para o lado, não venham olhar para trás, não venham olhar para baixo, mas que eles venham com fé, olhar para o Senhor e ter a certeza e a convicção, Senhor, que Deus, lá no céu, ó Deus, já aconteceu. Quando você disse já aconteceu, o milagre já está liberado, a promessa já está liberada, e com fé, ó Deus, eles possam declarar, trazer à existência aquilo que no céu já aconteceu. Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, porque esse dia já é o melhor dia das nossas vidas, que nós estamos colocando o Senhor no início, Senhor, e com fé, quando nós colocamos o Senhor no início, é impossível dar errado no final. Deus, muito obrigado por cada vida, por cada lar. Com fé nós oramos, Senhor, repreendendo toda a enfermidade. Com fé nós declaramos, Deus,
Todo espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus, porque toda enfermidade, ó Deus, não é nossa, o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário. Ó Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados pela fé em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse dia, cada família, cada casa, cada lar representado, aqueles que estão conosco aqui e aqueles que vão assistir essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha certeza que a fé, ela vai lançar fora todo medo, toda dúvida. Ela não vai só sustentar os momentos difíceis, mas ela vai ser luz que vai clarear os passos para você ver as promessas de Deus. Amém, Lívia. Amém, Wallace. Amém, Fabi. Amém, meu irmão. Fabiano, tamo junto, meu irmão. Fabíola, amém. Glória a Deus. Fabíola viveu aí, ó, milagre pela fé. A irmã dela foi alcançada. A doutora Lorena, amém. Glória a Deus. Carlinha, amém. Jones, amém. Pessoal de Volta Redonda, hoje temos células às 20 horas e vai ser bênção em nome de Jesus, eu creio. Você que é daqui da região, vem pra cá, que vai ser bênção. Não sabe o endereço? Manda mensagem no direct aí que a gente te manda. Gente, amanhã às 7 horas tem mais. Essa semana nós vamos falar sobre fé. Então, se você conhece alguém que precisa ser ativada a fé, aquela pessoa que tinha muita fé e por algum tempo a fé foi embora, a fé sumiu, em nome de Jesus, chama ela para estar conosco aqui. Amém, Aninha? Glória a Deus. Chama ela, ou compartilha esse vídeo com ela. Vou deixar lá, salvo, compartilha, envia para alguém, manda mensagem para alguém. Pessoas que precisam ter a sua fé ativada em nome de Jesus. Um ótimo dia, esse é o melhor dia da sua vida em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, 7 horas. Fique com Deus.